Olá, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou Marisa Mateus, médica psiquiatra, e esse vídeo eu vou fazer mais um Doutora Marisa Responde, o número 5, que eu acho muito interessante, tá? Eu recebi um e-mail, para quem não sabe, meu e-mail é contato@marisamateus.com, e eu vou responder em vídeo aquelas perguntas que eu acho que podem ajudar mais pessoas e são muito frequentes aqui no consultório, tá? Na demanda. Se você usa medicação controlada para dormir, tem uma dependência de medicamento ou conhece alguém com dependência de medicamentos, tarjas pretas, por exemplo, esse vídeo então é para você. Eu vou falar sobre isso, ok? Deixei aqui, para não ficar lendo no computador, eu imprimi o e-mail, tá? Para ficar mais fácil. Só que antes eu gostaria de fazer alguns recadinhos. Recadinho clássico, né? Que se você puder, curta esse vídeo. Se você gostar desse vídeo, se inscreva no canal, tá? Compartilhe para me ajudar aqui a poder ajudar mais pessoas. Muito obrigada. E o Clube da Leitura, para não esquecer também. O Clube da Leitura, eu inaugurei essa semana, tá? O Clube da Leitura, que a gente está fazendo a leitura do livro O Poder do Hábito. Você é convidado a participar, eu vou liberar esse vídeo toda terça-feira, às 20 horas da noite. Eu pretendo fazer em live, mas eu ainda tô com vergonha, confesso que eu tenho vergonha de abrir uma live e ter só eu lá falando para ninguém. Eu acho que eu vou ficar muito tímida, muito fechada, mesmo sabendo que outras pessoas podem assistir o vídeo depois. Mas eu estou ao vivo no chat, então quando eu solto o vídeo, eu estou ao vivo, eu vou debater com vocês as suas dúvidas e a gente vai trocando ideias. Então fica esse convite. Agora vamos para a leitura do e-mail, tá? Como eu disse já nos e-mails anteriores, nos vídeos sobre os e-mails anteriores, eu não identifico a pessoa, tá? Então a pessoa me manda, eu tô com vício de linguagem falando tá, mas eu não vou editar esse vídeo, tô soltando direto. Eu não identifico a pessoa, até para manter um sigilo. Mas as pessoas estão me enviando e-mail, muito obrigada, tá? Eu tô achando muito interessante isso, tô curtindo bastante de fazer essa playlist aqui no canal. Então a pessoa é F, só vou falar a primeira letrinha, F, ela colocou assim: bom dia, doutora Marisa, então mandou de manhã. Meu nome é F, tenho 52 anos, sou casada e há mais de 10 anos que eu uso remédio para dormir. Nota aí, mais de 10 anos. No começo eu ficava preocupada, mas depois percebi que não posso ficar sem o remédio. Já passei por vários médicos e já mudei para outros remédios também e não tive sucesso. Acabo sempre voltando no mesmo, que é um clássico, tá? Que muita gente toma, que é o Rivotril, que é o clonazepam, que é um remédio tarja preta, sim, gente. Sei que é tarja preta e que tarja preta não faz bem, perdão. Sei que tarja preta não faz bem, mas meu organismo acostumou e se fico sem, eu fico irritada. Eu queria saber se tem problema de usar por tanto tempo. Doutora, eu já tentei ficar sem e não consigo. Também já tentei fazer de tudo para dormir naturalmente. Registrem isso. Tentou fazer de tudo para dormir naturalmente. E também não consigo. É muito difícil para mim e meu marido fica pegando no meu pé por causa desse remédio. Então vamos lá. Primeiramente, F, muito obrigada por você ter enviado esse e-mail, tá? Eu já te mandei um e-mail de volta falando que eu ia postar em vídeo. Não é legal ficar tomando remédio tarja preta por muito tempo. É uma dificuldade que eu tenho aqui no consultório, porque às vezes chega assim paciente com 10 anos, 20 anos tomando a medicação, não com 10 anos de idade, há 10 anos, há 20 anos tomando remédio tarja preta. E por exemplo, tem uma clínica que eu atendo, que é uma clínica de demanda, né? Então nessa clínica o paciente marca a consulta e ele pode consultar com aquele médico que tem a vaga disponível no momento. Então é comum, que eu vejo que é muito comum, o paciente, principalmente dependente desse tipo de medicamento, até gosta de ter médicos diferentes, não é que até gosta, mas facilita para manter o vício dessa medicação, porque vai sempre renovando receitas e na verdade não está fazendo nenhum tratamento adequado, tá? Aqui não foi falado por que iniciou o medicamento. Provavelmente, como você falou, a questão de dormir, insônia, deve ser insônia que você tem. Primeiramente, aqui você falou que já fez de tudo e não deu certo, né, para dormir naturalmente. O que seria esse de tudo? Eu pego pacientes que, por exemplo, dormem com televisão ligada e falam assim: mas eu sou acostumado a dormir com televisão ligada, não tem problema. Tem sim, porque você não aprofunda no sono. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre a melatonina.
E a importância de você dormir num ambiente escuro, dormir num ambiente silencioso, sem estímulos, tá? Na televisão é um estímulo, mesmo que você coloque ela numa luz mais baixinha, ela é um estímulo auditivo que você não aprofunda no seu sono. Então a gente teria que fazer higiene do sono. E quando eu pergunto para os meus pacientes aqui no consultório se fazem higiene do sono, eu percebo que a grande maioria não sabe fazer higiene do sono. Por exemplo, o celular tem uma luz, essa luz que tem o raio azul, tá? A luz azul, a frequência azul, ela atrapalha o nosso sono. A luz branca, amarela, mas a luz branca também atrapalha o nosso sono. Então, o que eu aconselho aos pacientes, a partir das 6 horas da tarde, você vai diminuindo as luzes da sua casa para que o seu organismo entenda que está anoitecendo. É muito importante dormir no escuro, no silêncio, evitar bebidas estimulantes. As pessoas tomam café. Ah, mas eu tomo cafezinho, eu não consigo ficar sem meu cafezinho. Aí você tem um vício, você assume o vício no café, mas não aceita o vício na medicação. Gente, esses medicamentos tarja preta, não é à toa que eles são super controlados. Eles levam a dependência e a efeitos colaterais importantes, principalmente na memória, na cognição. Outros efeitos colaterais também que são muito comuns no uso crônico desse tipo de medicamento é a disartria. Então você vai articular uma palavra e você não consegue articulá-la direito. Então você tem uma dificuldade, a diplopia, visão dupla. E você vai no oftalmo, fica mudando de óculos e na verdade é um efeito da medicação também. O uso dessa medicação pode piorar a sua acuidade visual. Então você tem que tomar essas condutas. Se você fica, por exemplo, que eu falei no vídeo passado, a melatonina, a gente tem um pico da melatonina, na produção da melatonina, entre 8 e 9 horas da noite. Só que hoje em dia é muito difícil a gente dormir esse horário, então a gente tende a dormir mais tarde, a gente tende a jantar mais tarde, que também não é legal. O legal seria que você jantasse umas 2 horas antes do horário de dormir, pelo menos. Só que a gente fica com fome de noite, né, assistindo televisão. Não ficar na internet, não ficar vendo notícias ruins ou filmes muito pesados de noite. A gente leva, nosso inconsciente é uma esponja, a gente leva tudo isso pro sono, pode ter um sono perturbado. Tem pessoas, por exemplo, que já peguei mulheres assim, eu não durmo porque meu marido ronca muito, que também é uma queixa frequente, né, um ou outro. Aí a pessoa resolve tomar tarja preta, mas na verdade tem que tratar aquele que ronca, porque ele deve estar tendo a apneia do sono. Então não é simples. Vocês entendem onde eu quero chegar? Não é tão simples tomar um remédio. Não adianta você falar, mas eu tomo só 2 miligramas, 1 miligrama, é pouquinho. Gente, é um remédio de tarja preta, ele deveria ser usado por um período determinado. Há casos e casos, tá? Também não posso... Eu não sei qual que é o caso aqui, vamos supor, se a pessoa tem uma doença de base crônica, que precisa fazer o uso crônico da medicação. Por isso que é importante você fazer uma avaliação médica. Não venha pegar o remédio da tua tia, da minha mãe que toma, eu tô estressada. Agora eu tô escutando pra caramba isso, gente. Nós todos estamos estressados. A gente está passando por um período punk, mas um período assim muito difícil. E eu vejo pacientes pedindo para mim, e eu sou muito resistente sim a dar remédio de tarja preta, porque eu dou quando realmente precisa, porque eu não quero, é risco-benefício. Eu também não vou colocar no remédio de tarja preta quando o paciente chega para mim, é porque eu tomei o do meu irmão e foi muito bom, eu quero tomar esse. Ou pacientes que é comum também, que eu falei de clínicas de demanda, que pega uma receita, pega uma outra receita, quando você vê, está abusando. E abuso para remédio para dormir não é só o tarja preta. Tem remédio, por exemplo, que é controlado, né, que seria o tarja vermelha, que é o Zolpidem, que tem pessoas que abusam também, que é um hipnótico também indutor do sono, e o fato de não ser tarja preta não significa que não tenha a possibilidade de ser usado de uma forma abusiva. Como eu vejo também pacientes aqui abusando e justificando o estresse emocional, justificando várias outras coisas e não fazendo a higiene do sono. É sério. Eu quis muito falar sobre esse doutora Marisa Responde aqui, esse e-mail, porque é algo que eu pego com frequência, meus pacientes, tadinho, porque eu falo muito para eles. Gente, não vamos entrar nessa. Não fique dependendo do remédio.
algo que eu sempre ressalto, meu compromisso é com você e não com o laboratório. Então, se você pega uma medicação que você fica dependente dela, você vai começar a tirar, eu não sei aqui, ela não falou do processo de retirada. Ela só falou que foi tentado outros remédios, sem sucesso, e voltou sempre para o mesmo. Provavelmente, ela deve ter tido abstinência, e quando você reduz, se o seu organismo está muito acostumado com essa medicação, quando você vai reduzindo, o corpo sente falta. Ele pode produzir substâncias excitatórias e você ter uma ansiedade de rebote. Então é um movimento que faz com que você continue tomando. E o paciente tem uma crença assim, tá vendo? Não posso ficar sem esse remédio, eu nunca vou poder ficar sem esse remédio. Só que tem muitos trabalhos saindo sobre esse tipo de medicamento, associando a perda importante da memória e com outros tipos de doença da memória também, como as demências. Então você tem que tomar cuidado. Mais uma ressalva que eu gostaria de fazer. O abuso desse tipo de medicamento pode também dificultar a gente mascarar problemas respiratórios. Então, se o paciente toma muito, e infelizmente eu pego alguns casos de abuso mesmo dessa medicação, e ele tem algum problema na parte respiratória, e a gente está numa fase onde qualquer problema respiratório, a gente já entra num desespero se é Covid ou não, você pode mascarar algum sintoma importante. Então, eu acho que vale mais ainda você ficar nesse alerta, para que não encare como brincadeira esse tipo de remédio, tá? É sério, remédio tarja preta não deve ser tomado eternamente. Se pegue uma orientação médica, passe pelo médico, faça exames. Uma vez que dá certo, não significa que você tem que ficar eternamente. Você tem que tratar essa insônia, descobrir as causas da sua insônia, que é o que as pessoas não fazem. Por exemplo, eu sou insone, tá? Eu já falei no vídeo da melatonina. Porque eu funciono melhor de noite. Então, de noite, se deixar, eu fico até 2 horas da manhã facilmente acordada. Só que, com o tempo, a gente percebe a dificuldade, como o não dormir bem, como piora a nossa qualidade de vida no outro dia. Quando eu era mais nova, eu conseguia fazer a siesta, né? Dormir depois do almoço. Depois dos 40 anos, eu não consigo, eu nem sei o que é dormir depois do almoço. Então, eu tenho que tomar condutas que, pra mim, é chato. Então, por exemplo, deu um determinado horário da noite, é desligar a internet. Eu evito esse excesso de notícias. Uma que agora está tudo pesado e outra também para não ficar pensando muito em problemas, por exemplo. Eu assisto na televisão programas mais leves. Leves mesmo, gente, eu juro, eu ainda assisto aquele Largados e Pelados, acho que é esse o nome do programa, Largados e Pelados. Que não me traz nenhuma emoção o programa, é uma coisinha nada a ver, que é calmo, ou um Masterchef, competição de culinária, que também é tranquilo, nada que afete minha emoção. Então eu tenho esse hábito, umas 2 horas antes de dormir, não comer, assistir algo leve, eu vou reduzindo as luzes da casa, e para mim é muito difícil isso, porque eu tenho distrofia de Fuchs, tá? Eu tenho problema na córnea, e quando diminui muita luz eu forço mais, mas eu estou pensando na minha melatonina, eu quero produzir melatonina. Eu durmo num ambiente sem televisão, sem rádio, muito escuro, assim, não tem nem a luzinha do rádio, nada, aquela como é stand-by, de nada. Então eu tento fazer o ambiente mais propício para que eu possa dormir com mais qualidade. Atividade física ajuda também a você dormir melhor. Busque dormir naturalmente e não dormir com remédio, tá? Você vai no médico e ele prescreve facilmente e te mantém nesse medicamento anos sem questionar. Desconfie, gente, porque é a sua saúde, você é responsável pela sua saúde. Se você fica mudando de médico várias vezes no intuito de pegar receita e não ser questionada por isso, eu não estou falando dela aqui do e-mail, tá? Eu estou falando porque eu já puxei muita orelha de muito paciente em relação a isso. Você está prejudicando a sua saúde. Então, reveja, tem pacientes que precisam tomar a tarja preta porque são muito ansiosos, vamos supor, tem uma ansiedade generalizada. Aí foi feita uma avaliação e realmente precisa, mas isso é orientado. Hoje mesmo eu conversei com um paciente meu que quando ele fica em fases mais ansiosas, ele toma sim o tarja preta. Quando ele está bem, ele tira. Não é um paciente que abusa, ele tem consciência do efeito a longo prazo desse tipo de medicação e a consequência se ele ficar tomando direto sem a necessidade. Então a gente faz por períodos, sempre acompanhando. Por isso que eu te falo, acompanhe, tá bom?
Faça uma avaliação. Não pegue remédio da sua mãe, da sua tia, da sua avó, do seu pai, só porque a pessoa toma, portanto está autorizado. É uma medicação muito controlada. Eu espero que o puxão de orelha foi firme, tá? Mas eu agradeço muito ter enviado esse e-mail, porque eu acho importante esse alerta, o meu papel como psiquiatra, alertá-los, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Deixe as perguntas aqui caso vocês tenham uma dúvida sobre o assunto.